A comunidade Narrações Imersivas acaba de chegar. Torne-se membro e tenha acesso a todos os nossos livros, sem interrupções ou propagandas. E em formato de MP3, ouça diretamente da nossa plataforma no Hotmart. Por menos de uma Coca-Cola por mês, você assina nossa comunidade e apoia diretamente nosso trabalho. Não perca mais tempo e venha curtir mais uma forma de ouvir narrações imersivas. Link para assinar a comunidade na descrição ou no primeiro comentário fixado. Fique agora com mais um episódio imersivo. Saga Jogos Vorazes. Em Chamas. Livro 2. De Suzanne Collins. Narrado por Andressa Baudet. 17. O efeito nos idealizadores dos jogos é imediato e satisfatório. Vários deixam escapar uns gritinhos, outros soltam as taças de vinho que se despedaçam musicalmente no chão. 2 parecem estar considerando seriamente a possibilidade de desmaiar. O choque é unânime. Agora tenho a atenção de Plutarch Heavensbee. Ele olha fixamente para mim enquanto o suco do pêssego esmagado por sua mão escorre pelos dedos. Por fim, ele limpa a garganta e diz: "Pode ir agora, senhorita Everdeen." Curvo a cabeça respeitosamente e me viro para sair, mas no último instante não consigo resistir e acabo jogando a garrafinha de suco atrás de mim. Ouço o conteúdo da embalagem espirrando no boneco-alvo, enquanto mais algumas taças de vinho se quebram. Quando o elevador se fecha na minha frente, vejo que ninguém se mexeu. Aquilo o surpreendeu, penso. Foi uma ação imprudente e perigosa, e sem dúvida nenhuma pagarei 10 vezes por ela. Mas por enquanto, sinto algo similar à euforia e me permito saborear a sensação. Quero encontrar Haymitch imediatamente e lhe contar sobre a sessão, mas não há ninguém por perto. Imagino que estejam se preparando para o jantar e decido tomar um banho, já que minhas mãos estão impregnadas de suco. Debaixo do chuveiro começo a ponderar acerca da sensatez de meu último truque. A questão que agora deveria ser o meu guia é: isso vai ajudar a manter Pita vivo? E indiretamente aquilo provavelmente não vai ajudar. O que acontece no treinamento é altamente secreto, portanto, não faz sentido tomar alguma medida contra mim, já que ninguém vai saber qual foi a minha transgressão. Na realidade, no ano passado, fui recompensada pela minha petulância. Mas esse aqui foi um tipo diferente de crime. Se os idealizadores dos jogos ficarem zangados comigo e decidirem me punir na arena, Pita também poderia sofrer as represálias por tabela. Talvez eu tenha sido impulsiva demais. Mesmo assim, não posso dizer que esteja arrependida. Quando estamos todos reunidos para o jantar, noto que as mãos de Pita estão ligeiramente manchadas com uma variedade de cores, apesar de seus cabelos ainda estarem molhados do banho. Ele deve ter feito alguma coisa relacionada à camuflagem, afinal de contas. Assim que a sopa é servida, Haymitch vai direto ao ponto que está na cabeça de todos. "E então, como é que foi a sessão particular de vocês?" Troco olhares com Pita. De alguma maneira não estou tão ansiosa para descrever o que eu fiz. Na calma da sala de jantar, parece algo muito radical. "Você primeiro", digo a ele. Deve ter sido uma coisa bem especial mesmo. Precisei esperar 40 minutos para entrar. Pita parece estar acometido pela mesma relutância que estou experimentando. "Bom, eu fiz uma camuflagem, como você sugeriu, Katniss." Ele hesita. "Não exatamente uma camuflagem. Enfim, usei tintura." "Para fazer o quê?" pergunta Portia. Penso em como os idealizadores dos jogos estavam agitados quando entrei no ginásio para minha sessão. O cheiro de detergente. A esteira disposta naquele ponto no centro do ginásio. Será que isso foi feito para esconder alguma coisa que eles não foram capazes de limpar?
Você pintou alguma coisa, não foi? Um quadro. Você viu? Pergunta Pita. Não, eles fizeram questão de esconder tudo. Bom, isso deve ser um procedimento padrão. Eles não podem deixar um tributo saber o que o outro fez, diz Effie, sem demonstrar preocupação. O que você pintou, Pita? Ela parece um pouco triste. Foi um retrato de Katniss. Por que ele pintaria um retrato meu, Effie? Pergunto, um pouco incomodada. Para mostrar que ele vai fazer tudo o que puder para defender você. Pelo menos isso é o que todo mundo na capital está esperando. Ele não se apresentou como voluntário para ir com você? Diz Effie, como se isso fosse a coisa mais óbvia do mundo. Na verdade, fiz um retrato de Rue, diz Pita. Da aparência dela depois que Katniss cobriu seu corpo com flores. Faz-se uma longa pausa na mesa enquanto todos absorvem a notícia. E o que exatamente você estava tentando conseguir com isso? Pergunta Haymitch com um tom de voz moderado. Não tenho certeza. Só queria fazer com que eles se sentissem responsáveis, pelo menos por um instante, diz Pita, por terem matado aquela garotinha. Mas isso é uma coisa horrível! Effie parece estar a ponto de chorar. Esse tipo de pensamento, Pita, isso é proibido! Absolutamente proibido! Você só vai trazer mais problemas para você e para Katniss. Tenho que concordar com Effie nesse ponto, diz Haymitch. Portia e Cinna permanecem em silêncio, mas seus rostos estão muito sérios. É claro que eles têm razão, mas mesmo estando preocupada, acho fantástico o que ele fez. Imagino que esse seja um momento ruim para dizer que enforquei um boneco-alvo com o nome Seneca Crane pintado nele. Digo. Minhas palavras têm o efeito desejado. Depois de um instante de descrença, todo o clima de desaprovação reinante na sala me atinge como uma tonelada de tijolos. Você enforcou Seneca Crane? Diz Cinna. Enforquei sim. Estava exibindo minhas novas habilidades com nós e a cabeça dele foi parar, nem sei bem como, no meio do nó. Oh, Katniss! Diz Effie com a voz abafada. Como é que você sabia disso para começo de conversa? Isso é segredo? O presidente Snow não deu a entender que era. Na verdade, ele parecia bem ansioso para que eu soubesse. Digo. Effie sai da mesa com o guardanapo cobrindo o rosto. Agora consegui perturbar Effie. Devia ter mentido e dito que tinha dado umas flechadas. Imagina se a gente tivesse planejado tudo isso, diz Pita, dando um sorrisinho discreto na minha direção. E não planejaram? Pergunta Portia. Seus dedos fecham suas pálpebras com firmeza, como se estivesse querendo se livrar de uma luz muito intensa. Não, digo, olhando para Pita com um novo tipo de apreensão. Nenhum dos dois tinha a menor ideia do que o outro ia fazer. E... Haymitch? Diz Pita. Decidimos que não queremos nenhum outro aliado na arena. Que bom. Assim não vou me responsabilizar por terem matado algum amigo meu com toda essa estupidez de vocês, diz Haymitch. Era exatamente o que a gente estava pensando, digo a ele. Terminamos a refeição em silêncio, mas quando nos levantamos para ir até a sala de estar, Cinna me dá um abraço apertado e diz: Vamos lá ver como é que foram essas notas do treinamento. Ficamos reunidos ao redor da televisão e uma F de olhos vermelhos se junta a nós. Os rostos dos tributos aparecem, distrito por distrito, e suas notas piscam sob suas fotos. De 1 a 12. Previsivelmente, as notas mais altas vão para Cashmere, Gloss, Brutus, Enobaria e Finnick, de baixas a médias para os outros. Alguma vez já deram 0 para alguém? Pergunto. Não, mas há uma primeira vez para tudo, responde Cinna. E acontece que ele está certo, porque quando Pita e eu tiramos ambos 12,
nós entramos para a história dos Jogos Vorazes, mas ninguém está com muito humor para comemorações. Por que eles fizeram isso? Pergunto. Para que os outros não tenham nenhuma escolha a não ser colocar vocês como alvos preferenciais, diz Haymitch friamente. Vão dormir. Não suporto mais olhar para a cara de vocês. Peeta me leva até o meu quarto em silêncio, mas antes que possa me dar boa noite, eu o abraço e apoio a cabeça em seu peito. Suas mãos deslizam pelas minhas costas e seu rosto encosta em meus cabelos. Desculpe se piorei tudo, digo. Você não piorou mais do que eu. Mas venha cá. Por que você fez isso, afinal? Não sei. Para mostrar que sou mais do que uma simples peça dos jogos deles, talvez? Ele ri um pouco. Sem dúvida, lembrando a noite antes dos jogos do ano passado. Estávamos no terraço, nenhum dos dois conseguia dormir. Peeta dissera algo parecido com isso na ocasião, mas eu não entendi o que ele queria dizer. Agora eu entendo. Eu também, diz ele, e não estou dizendo que não vou tentar. Levar você de volta para casa, quero dizer. Mas para ser totalmente honesto em relação a isso, se você quer mesmo ser totalmente honesto em relação a isso, então você não acha que o presidente Snow provavelmente deu ordens diretas para eles não deixarem a gente sair com vida daquela arena? Isso passou pela minha cabeça, diz Peeta. Passou pela minha também, repetidamente. Mas apesar de saber que jamais sairei com vida daquela arena, ainda estou me fiando à esperança de que Peeta sairá. Afinal, não foi ele quem estendeu aquelas amoras. Foi eu. Ninguém jamais duvidou que a desobediência de Peeta era motivada pelo amor. Então talvez o presidente Snow prefira mantê-lo vivo, arrasado e magoado, como um alerta em carne e osso para os outros. Mas mesmo que isso aconteça, todo mundo vai saber que caímos lutando, certo? Pergunta a Peeta. Todo mundo, respondo, e pela primeira vez me distancio da tragédia pessoal que tem me consumido desde o anúncio do massacre. Lembro do velho que eles mataram no Distrito 11, de Bonnie e Twill, e dos boatos dos levantes. Sim, todos nos distritos vão me assistir para ver como vou lidar com essa sentença de morte, esse ato final do domínio do presidente Snow. Eles vão procurar algum sinal de que suas batalhas não foram em vão. Se eu conseguir deixar claro que ainda estou desafiando a capital até o fim, a capital terá me matado. Mas não ao meu espírito. Existe, por acaso, melhor maneira de dar esperança aos rebeldes? A beleza dessa ideia é que a minha decisão de manter Peeta vivo às custas de minha própria vida é em si um ato de desobediência. Uma recusa em disputar os jogos vorazes de acordo com as regras da capital. Minha agenda pessoal se alinha com minha agenda pública. E se eu realmente puder salvar Peeta, em termos de uma revolução, isso seria o ideal, porque terei mais valor morta. Eles podem me transformar em alguma espécie de mártir para a causa e colocar o meu retrato em cartazes, e isso vai servir mais para conquistar seguidores do que qualquer coisa que eu pudesse fazer se estivesse viva, mas Peeta teria mais valor vivo. O que é algo trágico, porque ele será capaz de transformar sua dor em palavras que, por sua vez, transformarão o povo. Peeta ficaria louco se soubesse que eu estava pensando esse tipo de coisa, de modo que digo apenas: então o que a gente devia fazer nos nossos últimos dias? Só quero passar todos os minutos possíveis do resto da minha vida com você. Responde Peeta. Vem cá então, digo, puxando-o para o meu quarto. Parece um grande luxo dormir novamente com Peeta. Não havia percebido até agora o quanto estava sedenta de contato humano, da sensação de tê-lo ao meu lado no escuro. Gostaria muito de não ter desperdiçado as últimas noites evitando-o. Mergulho no sono, envolvida em seu calor, e quando abro novamente os olhos, a luz do sol está entrando pelas janelas. Sem pesadelos, diz ele. Sem pesadelos. Confirmo. E você? Nada.
Já tinha esquecido de como era uma verdadeira noite de sono. Ficamos deitados por um tempo, sem nenhuma pressa para começar o dia. Amanhã à noite será a entrevista na televisão, então hoje F e Haymitch vão passar o dia nos orientando. Mais salto alto e comentários sarcásticos, penso. Mas então a Avox ruiva entra com um bilhete de F dizendo que, devido à nossa recente turnê, tanto ela quanto Haymitch concordaram que sabemos nos comportar em público adequadamente. As sessões de treinamento foram canceladas. É mesmo? Diz Pita, pegando o bilhete na minha mão e examinando-o. Você sabe o que isso significa? Teremos o dia inteiro para nós dois. Mas é muito ruim a gente não poder ir a lugar algum. Digo, em tom de lamentação. Quem disse que não? O terraço. Pedimos um monte de comida, pegamos alguns cobertores e vamos direto para o terraço fazer um piquenique. Um piquenique de um dia inteiro no jardim repleto de sininhos de vento. Nós comemos, ficamos deitados ao sol. Arranco algumas trepadeiras e uso o meu recém-adquirido conhecimento para dar nós e tecer redes. Pita me desenha. Inventamos um jogo com o campo de força que cerca o terraço. Um de nós joga uma maçã em cima do outro e a outra pessoa tem que pegá-la. Ninguém nos perturba. No fim da tarde, deito-me com a cabeça no colo de Pita e faço uma coroa de flores, enquanto ele mexe nos meus cabelos, afirmando que está treinando fazer nós. Depois de um tempo, suas mãos ficam paradas. O que é? Gostaria muito de poder congelar esse momento, bem aqui, nesse instante, e viver assim para sempre, diz ele. Normalmente essa espécie de comentário, o tipo que indica seu eterno amor por mim, faz com que eu me sinta mal e culpada. Mas estou me sentindo tão aconchegada e relaxada, e além de qualquer preocupação com um futuro que jamais terei, que simplesmente deixo as palavras escaparem dos meus lábios. Tudo bem. Posso ouvir o sorriso na voz dele. Então você permite? Permito. Os dedos dele voltam para os meus cabelos e adormeço, mas ele me desperta para que eu veja o pôr do sol. É uma espetacular tonalidade alaranjada por trás dos arranha-céus da capital. Imaginei que você não fosse querer perder isso. Obrigada, digo, porque consigo contar nos dedos o número de vezes em que vi o sol se pondo e não quero perder mais nenhum. Não nos juntamos aos outros para o jantar e ninguém nos convoca. Estou contente. Cansei de deixar todo mundo triste ao meu redor. Diz Pita. Todo mundo chorando. Ou Haymitch. Ele não precisa continuar. Ficamos no terraço até a hora de dormir e então voltamos em silêncio para o meu quarto sem encontrar ninguém. Na manhã seguinte, somos despertados pela equipe de preparação. A visão de Pita e eu dormindo juntos é demais para Octavia, porque ela irrompe em lágrimas imediatamente. Você lembra o que o Sina disse para a gente? Diz Vênia rigidamente. Octavia balança a cabeça em concordância e continua soluçando. Pita precisa voltar para seu quarto para a preparação e sou deixada sozinha, com Vênia e Flavius. O costumeiro blá 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 foi suspenso. Na realidade, há pouquíssima conversa além de pedidos para eu levantar o queixo ou o ocasional comentário sobre técnicas de maquiagem. Quase na hora do almoço, sinto alguma coisa pingando em meu ombro e me viro para encontrar Flavius, que está cortando os meus cabelos com lágrimas silenciosas escorrendo pelo rosto. Vênia o encara com seriedade. Então ele coloca delicadamente a tesoura em cima da mesa e sai. Então resta somente Vênia, cuja pele é tão pálida que suas tatuagens parecem estar saltando para fora dela. Quase rígida de determinação, ela faz meu cabelo, unhas e maquiagem, os dedos voando velozmente para compensar a ausência dos outros membros da equipe. O tempo todo ela evita o meu olhar. Só quando Sina aparece para aprovar o meu visual e dispensá-la é que ela pega as minhas mãos, olha-me bem nos olhos e diz:
Nós todos gostaríamos que você soubesse o privilégio que tem sido para nós cuidar para que você fique cada vez mais linda. Em seguida, sai às pressas da sala. Minha equipe de preparação. Meus tolos, superficiais e afetuosos bichinhos de estimação com suas obsessões por penas e festas quase despedaçam o meu coração com sua despedida. Está mais do que claro, pelas últimas palavras de Vênia, que todos nós sabemos que não voltarei. Será que o mundo todo sabe disso? Imagino. Olho para Sina. Ele sabe, com certeza, mas como prometeu, não há perigo de escorrerem lágrimas de seus olhos. E então, o que vou vestir hoje à noite? Pergunto, examinando a bolsa que guarda o meu vestido. O presidente Snow escolheu ele mesmo o vestido, diz Sina. Ele puxa o zíper da bolsa, exibindo um dos vestidos de noiva que usei na sessão de fotos. Seda branca e pesada com um decote baixo e a cintura justa em mangas que caem dos punhos em direção ao chão. E pérolas. Pérolas por toda a parte. Costuradas no vestido e em cordões em meu pescoço e formando a coroa para o véu. Embora eles tenham anunciado um massacre quaternário na noite da sessão de fotos, as pessoas ainda assim votaram em seus vestidos favoritos, e este aqui foi o vencedor. O presidente disse que é para você usá-lo hoje à noite. Nossas objeções foram ignoradas. Passo os dedos num pedacinho de seda, tentando entender os motivos do presidente Snow. Acho que, como eu era a grande agressora, minha dor, minha perda e minha humilhação deveriam ser bem destacadas. Esse vestido, ele pensa, vai deixar isso claro. Transformar meu véu de noiva em uma mortalha é algo tão bárbaro que o golpe me atinge em cheio, me deixando com uma desagradável dor interior. Bom, seria uma pena desperdiçar um vestido tão bonito. É tudo o que digo. Sina me ajuda a colocar o vestido com cuidado. Assim que ele se ajusta em meus ombros, me encolho com o fardo. Ele sempre foi assim tão pesado? Pergunto. Lembro de vários vestidos serem densos, mas esse aqui parece pesar 1 tonelada. Tive que fazer algumas ligeiras alterações por causa da iluminação, diz Sina. Balanço a cabeça, mas não consigo ver o que uma coisa tem a ver com a outra. Ele calça os meus sapatos, coloca as joias e o véu, retoca a maquiagem, faz com que eu ande. Você está estonteante, diz ele. Agora, Katniss, como esse corpete é bem justo, não quero que você levante os braços acima da cabeça. Bom, pelo menos até o rodopio. Vou rodopiar novamente? Pergunto, pensando em meu vestido do ano passado. Tenho certeza de que Caesar vai pedir para você dar um giro. E se ele não pedir, você mesma sugere. Só que não de imediato. Guarde a coisa para o final triunfal, instrui-me Sina. Você me faz um sinal para que eu saiba quando. Digo, tudo bem. Algum plano para a entrevista? Sei que Haymitch deixou vocês dois por conta própria. Não, este ano vou improvisar. O mais engraçado é que não estou nem um pouco nervosa. E não estou mesmo. Por mais que o presidente Snow me odeie, a audiência da capital é minha. Encontramos com F, Haymitch, Portia e Peeta no elevador. Peeta está usando um elegante fraque e luvas brancas, o tipo de coisa que os noivos costumam usar quando se casam aqui na capital. No meu distrito tudo é bem mais simples. Uma mulher normalmente aluga um vestido branco que foi usado centenas de vezes. O homem usa alguma coisa limpa que não seja roupa de trabalhar nas minas. Eles preenchem alguns formulários no edifício da justiça e recebem uma casa. Família e amigos se reúnem para uma refeição ou um pedaço de bolo se puderem bancar. Mesmo que não possam, sempre tem uma canção tradicional que cantamos quando o novo casal cruza a soleira da casa. E temos nossa pequena cerimônia particular, onde eles acendem sua primeira fogueira, torram alguns pães e os compartilham.
Talvez seja uma coisa antiquada, mas ninguém se sente realmente casado no Distrito 12 até que o pão seja torrado. Os outros tributos já se reuniram fora do palco e estão conversando baixinho, mas quando Pita e eu chegamos, todos ficam em silêncio. Percebo que estão olhando torto para meu vestido de noiva. Será que estão com inveja de sua beleza? Do poder que ele talvez tenha de manipular a multidão? Finalmente, Finnick diz: "Não consigo acreditar que Sina tenha mandado você vestir essa coisa." Ele não tinha outra escolha. Foi uma ordem do presidente Snow. Digo, até certo ponto na defensiva. Não vou permitir que ninguém critique Sina. Cashmere joga seus abundantes cabelos louros para trás e dispara. Bom, você está ridícula. Ela agarra a mão de seu irmão e o coloca no lugar para liderar nossa procissão em direção ao palco. Os outros tributos começam a se alinhar também. Estou confusa porque, apesar de estarem todos com raiva, alguns deles estão nos dando tapinhas de solidariedade nos ombros. E Joanna Mason, inclusive, para e endireita o meu colar de pérolas. Faz ele pagar por isso, certo? Diz ela. Concordo, balançando a cabeça, mas não sei o que ela está querendo dizer. Não até todos estarmos sentados no palco e depois de Caesar Flickerman, cabelos e rosto tingidos de lavanda esse ano, ter feito seu discurso de abertura e os tributos começado suas entrevistas. Essa é a primeira vez que percebo a profundidade da traição sentida entre os vitoriosos e a raiva que a acompanha. Mas eles são muito espertos, fantasticamente espertos em relação a como devem jogar esse jogo, porque tudo se reflete no governo e no presidente Snow em particular. Não todos. Há também os participantes voluntariosos, como Brutus e Enobaria, que só estão aqui para mais uma edição dos jogos. E aqueles perplexos demais ou drogados demais, ou perdidos demais para se juntar aos outros no ataque. Mas há vitoriosos suficientes com a inteligência e a coragem para sair lutando. Cashmere dá o pontapé inicial com um discurso sobre como ela simplesmente não consegue parar de chorar quando pensa em como as pessoas na capital devem estar sofrendo porque nos perderão. Gloss recorda a gentileza que o povo daqui demonstrou a ele e sua irmã. BT questiona a legalidade do massacre em seu modo nervoso e ansioso, perguntando-se se o evento foi examinado escrupulosamente por especialistas contemporâneos. Finnick recita um poema que escreveu para seu único amor verdadeiro na capital, e mais ou menos 100 de pessoas parecem a ponto de desmaiar porque têm certeza de que ele está se referindo a elas. Quando Joanna Mason se levanta, já começa perguntando se alguma coisa não pode ser feita em relação a essa situação. Certamente os criadores do massacre quaternário jamais previram tamanha paixão se formando entre os vitoriosos e o povo da capital. Ninguém poderia ser cruel a ponto de cortar laços tão profundos. Cedar rumina em voz baixa a respeito de como, no Distrito 11, todos imaginam que o presidente Snow seja todo-poderoso. Então, se é mesmo todo-poderoso, por que ele não muda o massacre? E Chef, que vem logo depois dela, insiste que o presidente poderia mudar o massacre se assim quisesse, mas que Snow provavelmente não percebe a importância que isso teria para muita gente. Quando sou apresentada, a audiência já está arrasada. As pessoas choram, se jogam no chão e até mesmo clamam por mudanças. A visão que eles têm de mim naquele vestido de casamento branco de seda praticamente causa um tumulto. Não há mais eu. Não há mais amantes desafortunados vivendo felizes para sempre. Não há mais casamento. Posso até ver o profissionalismo de Caesar exibindo algumas falhas enquanto ele tenta acalmar todos para que eu possa falar, mas meus 3 minutos estão se esgotando rapidamente. Finalmente ocorre uma calmaria e ele começa. Então, Katniss, obviamente essa é uma noite muito emotiva para todos. Você gostaria de falar alguma coisa? Minha voz treme enquanto falo. Só que sinto muitíssimo por vocês não poderem comparecer ao meu casamento. Mas estou contente por vocês pelo menos poderem me ver no meu vestido.
Ele não é a coisa mais linda do mundo? Não preciso olhar para a sina para localizar o sinal. Sei que esse é o momento certo. Começo a rodopiar lentamente, levantando as mangas do pesado vestido acima da cabeça. Quando ouço os gritos da multidão, acho que é porque devo estar maravilhosa. Então reparo que uma coisa está se erguendo ao meu redor. Fumaça. De fogo. Não daquele material luminoso que usei no ano passado na carruagem, mas uma coisa muito mais real que devora o meu vestido. Começo a entrar em pânico quando a fumaça fica mais densa. Pedaços queimados de seda preta voam pelo ar e pérolas caem no palco. De alguma maneira estou com medo de parar porque o meu corpo não parece estar queimando e sei que Sina deve estar por trás do que quer que esteja acontecendo. Então continuo girando e girando. Por uma fração de segundo, arquejo completamente engolfada por estranhas chamas. Então, de imediato, o fogo desaparece. Começo a parar lentamente, imaginando se estou nua e por que Sina resolveu queimar o meu vestido de noiva. Mas não estou nua. Estou num vestido com o exato desenho de meu vestido de casamento, só que da cor de carvão e feito de pequenas penas. Surpresa, levanto minhas longas e fluidas mangas no ar, e é aí que vejo a mim mesma na tela da televisão, vestida toda de preto, exceto pelos pedacinhos brancos em minhas mangas. Ou será que deveria dizer asas? Porque Sina me transformou num tordo. O canal Narrações Imersivas agradece por ter ouvido mais um episódio conosco. Acompanhe nossa página no Instagram e fique por dentro de todas as novidades do canal. E se você vê valor nesse projeto, considere apoiá-lo. Faça parte da nossa comunidade no Hotmart. Até a próxima com mais uma narração imersiva.